Meu nome é Camila Cardoso, sou mãe de gêmeos, o Lorenzo e a Isadora, e também sou casada há 7 anos com o Jadiel, meu esposo. Bom, comecei no balé, eu tinha 8 anos de idade, né? Foi a primeira modalidade de dança que eu fiz. Amava, apesar de às vezes não me sentir muito encaixada naquilo, né? Pelo menos da forma que era ensinado pra gente, mas eu era uma criança que eu fui um pouquinho diferente, eu gostava daquilo, por mais que às vezes eu chorava muito na aula, porque eu chorava, mas eu gostava daquilo, eu queria dar o meu melhor, eu queria ser a mais flexível, eu queria isso. E fiz até os meus 16 anos, né? E aí, até os 16 anos, a minha turma foi reduzindo, foram indo embora. Eu tenho mais 2 irmãs também que faziam balé comigo. Elas também desistiam no meio do caminho e a única que continuou na área da dança fui eu, né? E assim cresceu a Camila, professora, né? E aí, junto do balé, eu fiz outras modalidades, né? Sapateado, fiz jazz, danças livres, enfim. Fiz algumas modalidades a mais e comecei a dar aula como toda professora, como toda dançarina, bailarina, enfim. E a passar dos anos, né, eu sempre dei aula para as academias, né, para as pessoas e nunca tive a vontade de ter um negócio próprio, né, para mim não passava nem na minha cabeça. Então, eu sempre trabalhava para uma escola, eu dava aula dentro de escolas. E aí, me casei, né? Tive meus filhos, Lorenzo e Isadora, onde foi uma... onde foi... Peraí. Vai lá, garota. Onde eu tive meus filhos, né? E toda mãe sabe que é muito difícil, né? A gestação, né? A insegurança. E eu acho que eu já sou uma pessoa um pouco insegura mesmo na vida. Então, quando eles nasceram, eu entendi que eu precisava fazer algo a mais, né? Porque eu queria dar uma vida melhor para eles. E aí, meu marido também era uma pessoa muito empreendedora. Era, não, é. E ele sempre me incentivou a ter meu próprio negócio, que eu tinha que ser empreendedora, que eu tinha que fazer minhas coisas, que eu era capaz, que eu era boa nisso. E depois que as crianças pegaram uma certa idade, eu resolvi abrir, né, um espaço próprio. Né, mudei para uma cidade pequena para criar as crianças, né? E nessa cidade pequena que eu comecei o meu negócio. Dava aula de várias modalidades, né? E o balé era uma coisa que eu tinha um pouquinho de dificuldade de dar, principalmente para criança. Então eu sempre preferia colocar outras professoras, porque eu achava que o balé era muito... Como posso dizer? Eu acho que eu colocava o balé num patamar muito, muito alto. Então eu nunca me achei assim... capaz ou preparada o suficiente para dar uma aula, porque eu sempre fui também aluna, né? Então eu dava aula como aluna, né? Não tinha essa noção também que eu podia ter aulas para professora, né? E aí com essa dificuldade toda de dar aula, eu lembro que a minha primeira aula do balé foi um caos, né? Porque eu dei aula para criança. Foi um caos. Eu não conseguia conter as crianças, por mais que eu já tinha... os meus filhos já eram um pouquinho maior, mas não se comparava. Era muito difícil. Elas corriam, elas subiam a barra. Era um caos terrível. Tanto que chegou uma fase que eu não queria mais. Eu falava, não, eu não sirvo para dar aula para criança. Eu não sou boa para isso. E aí, conversando com uma amiga, que também tem um estúdio de dança, ela me falou da Simone. E foi aonde começou a clarear, sabe? Parece que estava numa nuvem, tipo, muito
pesada e de repente abrir um caminho para me passar. Foi isso, sabe? Porque a forma que você deu o curso, que você fala com a gente, a experiência toda que você passa, sabe, pra gente, pra mim foi super importante. Porque eu sou muito demais em tudo, eu choro muito e eu rio muito. E por eu ser uma pessoa muito espontânea, muito... eu amei o curso. Foi pra mim, assim, parece que me pegou, sabe? Me tirou de lá do poço mesmo, sabe? Porque eu não sabia o que fazer. E as pessoas que eu tinha em minha volta era um balé muito padrãozão, sabe? Então, era muito difícil eu ter essa oportunidade de ter essa experiência com uma pessoa que realmente entende de criança, entendeu? Então, pra mim foi muito uau. E aí, logo depois que eu fiz o curso, eu lembro a primeira aula que eu dei. Nossa, gente, foi tão incrível, sabe? As crianças curtiram, eu curti, foi muito legal. A minha filha também fazia aula comigo. E ela, ela veio falar pra mim, ai mãe, nossa, eu adorei a aula, foi muito legal. A gente vai fazer amanhã de novo. Então, assim, a criança querer fazer, sabe? Estar lá porque ela amou aquilo. Não porque a mãe foi lá e falou, você tem que fazer balé, entendeu? Então, pra mim foi muito legal. E Iracemápolis, né, como uma cidade pequena, tinha 21 mil habitantes, né? Então, é muito fácil de todo mundo ficar sabendo lá. Lógico que a gente vai continuando fazendo um trabalho, né, de divulgação, mas isso libertou uma Camila dentro de mim que eu não acreditava. Então, para mim foi muito importante isso, principalmente pessoalmente, sabe? Que nem eu acreditava numa forma de balé um pouco diferente da que eu sei hoje. Então, eu acreditava numa forma de balé onde eu tinha que esperar que aquela aluna fizesse o perfeito, que ela desse o máximo, que eu tinha que forçar ela para poder abrir, para ter uma boa abertura, que ela tinha que ser super flexível para mostrar que eu era uma boa professora. Só que hoje eu não vejo assim. Eu sei que a criança ela tem o tempo dela e ela vai, né, continuar, ela vai fazer as atividades, os exercícios que ela tem que fazer, mas de acordo com aquilo que ela pode entregar, de acordo com o desenvolvimento que ela tem, né? Então, isso me libertou muito também. E aí, no curso, a gente ganhou uma mentoria, né, com a Simone. E aí, nessa mentoria, a gente conversou bastante, foi super legal também. Ela com o David foi super... como eu não sei que palavra que eu uso para falar que, eu me senti bem ali. Como que eu digo? Que eu me senti bem naquele local, que foi gostoso estar ali conversando com vocês, que é algo que eu não acreditava seria possível. Sabe, eu não sei explicar isso. E aí a gente fez a mentoria, onde que no final da mentoria ela falou que, né, que eu ia ser uma das credenciadas também. E aí, como sempre, eu chorei bastante também, foi muito emocionante para mim. Postei o vídeo no Instagram também, esse vídeo tem lá. E foi aí onde começou o segundo passo, né? E eu ainda nessa evolução de acreditar um pouquinho mais em mim e achar que eu sou capaz, né? E eu sempre me pergunto, na verdade até hoje, o que eles viram em mim que eu não estou vendo? Peraí. Primeiro ano que eu vim super insegura. Nossa, eu falei, meu Deus, eu vou ver a Simone pessoalmente, eu vou ver as meninas, as SDs, elas são lindas, meu Deus. Deve ser todas bem elegantes, bem tranquilas, bem classudas, né? E eu louca desse jeito, ai meu Deus, eu vou ter que me segurar. Eu falava isso. Quando eu cheguei aqui, meu Deus, parecia que eu já estava, sabe? Foi muito legal.
Eu fui muito bem acolhida. Nossa, todo mundo curtiu muito, foi uma energia muito boa, muito parecida. Conversamos, eu pude ser eu mesma. E isso para mim foi um abraço muito, muito carinhoso, assim, de todas vocês. Foi muito incrível e muito importante para mim. Porque eu também estava numa fase que eu estava tentando me segurar um pouquinho, porque eu me acho muito. Então eu sempre tentava me segurar, me podar um pouquinho, para eu ser mais amena, e achando que isso poderia me prejudicar de alguma forma no balé. E hoje eu vejo que não, porque as crianças gostam muito, né, de mim desse jeito, da minha aula desse jeito. Então, estar aqui também, eu me sinto parte de vocês, mesmo sendo doidinha assim. Mas eu vejo que eu fui muito bem acolhida, né, por vocês. Apesar desse jeito espontâneo, divertido, descontraído, eu tenho muita dificuldade de fala, e apesar de não parecer também, mas eu tinha muita dificuldade de conversar com os pais, dificuldade de conversar com escolas, com pessoas que tenham uma autoridade, ou que não tenha também. E estar aqui me ajudou muito, o curso me ajudou muito, porque me deu um norte do que exatamente eu tinha que dizer, do porquê a gente faz cada coisa, de como, então, me deu um norte de tipo, essa forma é assim, porque é desse jeito que acontece, é a forma correta de ser. Então, me ajudou muito. E essa questão de eu me cobrar um pouco de ser menos, ou eu ainda tô construindo, mas me ajuda muito a estar aqui e saber que nós somos iguais, né? Lógico, cada uma com uma característica assim, um pouco diferente, uma um pouco menos, outra um pouco mais, mas quando estamos juntas, é a mesma coisa, não tem diferença. Então, para mim, eu fico muito feliz com isso e eu não me sinto excluída, né? Ou gente do céu. Ai, tá. Quando eu fazia as aulas, né, de balé e eu tinha amizades, né, com outras professoras que não que usavam a ludicidade, mas a ludicidade de uma forma um pouco diferente. Vamos dizer que era uma aula mais de alto rendimento, que hoje eu sei diferenciar graças ao curso. Mas e quando eu falava que às vezes não dava certo, e eu fiz outros cursos, aliás, e eu não me senti encaixada. Eu achei que ainda faltava alguma coisa. E as minhas amigas começaram, mas desse jeito, você vai ter que se vestir desse jeito. Mas será que precisa disso? Balé tem que ser instrumental, não pode ser cantado, é balé clássico. Então eu comecei a ficar, e até mesmo da forma, né, porque eu sou espontânea demais. Você tem que falar mais baixo. Calma, Camila, fica quieta, sabe? E aqui não, aqui muito pelo contrário, tipo, eu sou quem eu sou, vocês gostam de mim como eu sou, e isso tem me ajudado a cada vez mais pensar mesmo em você precisa se mostrar mais do jeito que você é para as pessoas, não por uma máscara, porque às vezes eu sempre tento por isso. Eu sempre tento me segurar um pouco mais. E aqui eu tô começando a entender cada vez mais que eu preciso me mostrar como eu sou, né? Porque é assim que vai dar certo, né? Porque cada um tem um jeitinho e eu acho que é assim que as coisas fluem melhor. Hoje a minha filha e as minhas alunas, elas não pensam só em ser bailarinas clássicas. Elas falam que querem ser professoras de balé para criança. Então é muito legal. Em relação a até mesmo a criação das crianças, eu acho que a forma que a SD trabalha, né, com a ludicidade, me ajudou também muito na questão de ser mãe, né, porque a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a ludicidade, o quanto ela é importante, né, para a criança, mesmo em sala de aula e fora dela também. Então, isso para mim foi muito legal.
Ai, gente, eu chorei demais. Toma, Que isso? Toma, Cris.